Mateus 10. Os 12 e a sua missão. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus nos mostra Jesus enviando seus 12 discípulos para pregar adiante dele. E estas instruções, esse sermão que Jesus dá, são para os seus discípulos, são para aqueles que vivem uma vida dedicada ao reino de Deus, aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que são chamados discípulos de Jesus. Todos nós somos chamados discípulos de Jesus. Todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que querem viver o Evangelho, têm que obedecer a esses mandamentos do Senhor Jesus. Eu quero destacar algumas coisas que o Senhor Jesus falou aqui. Curai enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não podemos de maneira nenhuma fazer comércio com a palavra de Deus, com sinais e com as maravilhas. Nós recebemos de graça de Deus e temos que entregar de graça de Deus. A palavra de Deus não é para ser mercadejada. A obra de Deus, ela não pode virar um negócio, uma fonte de lucro. Uma coisa é a pessoa receber o seu sustento, receber o seu salário, que é digno, que Jesus ensina. Outra coisa é a pessoa querer enriquecer às custas da palavra de Deus. Isso não pode. Jesus não ensinou isso de maneira nenhuma. Jesus nos ensinou também aqui a como nos portar diante dos homens. Jesus nos ensina grandes verdades aqui. Jesus nos ensina que Deus é um justo juiz e que com certeza aqueles que não viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus, Ele mesmo vai lançá-los no inferno. Porque só o juiz pode condenar uma pessoa e lançá-la no inferno. Ninguém vai de própria vontade para o inferno. Vai porque está condenada. Vai porque recebeu uma sentença sobre ela. E Jesus deixa isso bem claro nesse seu ensinamento. Não podemos negá-lo. Temos que viver uma vida de santidade diante de Deus e diante dos homens. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.